Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026. Quinta semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro dos Reis 8, 7.9 13. Naqueles dias, Salomão convocou, junto de si, em Jerusalém, todos os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos e príncipes das famílias dos filhos de Israel, a fim de transferir da cidade de Sião, que é Jerusalém, a arca da aliança do Senhor. Todo Israel reuniu-se em torno de Salomão no mês de Etanim, ou seja, no 7º mês, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca e carregaram-na junto com a tenda da reunião, como também todos os objetos sagrados que nela estavam. Quem os carregava eram os sacerdotes e os levitas. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, reunida em torno dele, imolavam diante da arca ovelhas e bois em tal quantidade, que não se podia contar nem calcular. E os sacerdotes conduziram a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, no santuário do templo, ao Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, pois os querubins estendiam suas asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e seus varais por cima. Dentro da arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali tinha deposto no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os filhos de Israel, logo que saíram da terra do Egito. Ora, quando os sacerdotes deixaram o santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não puderam continuar as funções, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor disse que habitaria numa nuvem, e eu edifiquei uma casa para a tua morada, um templo onde vivas para sempre. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 131. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata e nos campos de Iara encontramos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso, subi vós com vossa arca poderosa. Que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 6, 53, 56. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos, a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. As 3 leituras revelam a presença de Deus que habita no meio do seu povo e o transforma. Vemos a glória do Senhor enchendo o templo construído por Salomão, sinal da aliança e da proximidade divina. O Salmo retoma esse desejo, expressando a alegria do povo em acolher Deus no espaço sagrado. No Evangelho, essa presença se torna ainda mais concreta em Jesus, que percorre cidades e povoados curando os enfermos e levando vida nova. Hoje, essa realidade se cumpre na liturgia. Deus não habita apenas em um templo de pedra, mas na igreja e em cada coração que se abre à graça, especialmente na Eucaristia, onde Cristo continua a nos tocar e restaurar. A primeira leitura descreve o momento central na história religiosa e política de Israel, a transferência da Arca da Aliança para o templo construído por Salomão. Salomão, sucessor de Davi, estava consolidando seu poder e centralizando a vida religiosa e política em Jerusalém. A construção do templo era um ato estratégico. Ao trazer a arca para Jerusalém, Salomão reforça a cidade como centro político e espiritual, fortalecendo sua autoridade sobre todas as tribos. Um templo majestoso dava legitimidade ao governo, mostrando prosperidade e organização,
e a presença da arca simbolizava que Deus estava com Israel, garantindo proteção e bênçãos. O povo vivia uma fase de relativa paz e prosperidade após as guerras de Davi. Essa cerimônia reforçava a identidade coletiva, pois todo Israel participa, criando um senso de unidade. Era também expressão de gratidão, com sacrifícios abundantes que indicam devoção e celebração comunitária, e mostrava a hierarquia social com anciãos, chefes de tribos e sacerdotes em papéis destacados. Culturalmente, o templo era símbolo de grandeza, com querubins e ornamentos que refletiam influências artísticas da região. A narrativa preserva a memória da aliança no Horebe, reforçando a continuidade histórica, e a festa do 7º mês, Etanim, provavelmente estava ligada à festa das tendas, Sucote, um período de alegria e renovação. A Arca da Aliança continha as tábuas da lei, sinal da presença divina e da aliança com Israel. A nuvem que enche o templo representa a glória de Deus, Shequina, indicando que ele aceita habitar ali. Os sacrifícios expressam culto e comunhão com Deus, e o Santo dos Santos reforça a transcendência divina. Salomão, ao declarar "edifiquei uma casa para tua morada", assume papel de líder religioso e político. Esse episódio marca a transição do culto nômade, tenda da reunião, para um culto centralizado e estável, simbolizando a maturidade da fé israelita e a consolidação do reino. É um momento de profunda espiritualidade, mas também de afirmação política. Na liturgia cristã, essa realidade se cumpre plenamente em Cristo e na Igreja. No Antigo Testamento, a nuvem enche o templo como sinal da glória de Deus. No Novo Testamento, Jesus é o verdadeiro templo, a presença de Deus encarnada. Hoje, Deus habita na Igreja e em cada cristão pelo Espírito Santo. Vós sois templo de Deus. A arca continha as tábuas da lei, sinal da aliança. Na Eucaristia temos a nova aliança no sangue de Cristo. Assim como a arca era o centro do culto, a Eucaristia é o centro da vida cristã. É a presença real de Deus que nos une como povo. Salomão oferece sacrifícios abundantes para honrar a presença divina. Na missa, celebramos o único sacrifício perfeito de Cristo que se oferece por nós. Não precisamos de bois e ovelhas, pois Jesus é o Cordeiro definitivo. Todo Israel se reúne para celebrar a presença de Deus no templo. Na liturgia, a comunidade cristã se reúne para celebrar a presença de Cristo na palavra e na Eucaristia, momento de unidade e comunhão. Assim como Salomão construiu um templo para Deus, somos chamados a construir um espaço interior para Ele. Nossa vida deve ser morada de Deus. A Igreja é o lugar onde Deus se manifesta, mas também cada coração é um santo dos santos, quando vive na graça. Participar da Eucaristia é entrar na presença da glória divina, como sacerdotes no templo. O Salmo 131 expressa o desejo de que Deus habite no lugar preparado para Ele. Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso. Essa súplica revela confiança na presença divina e esperança na fidelidade às promessas feitas a Davi. O salmista convida a adoração. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos, mostrando que a verdadeira alegria e justiça vem de Deus. Na liturgia cristã, esse salmo aponta para Cristo, o verdadeiro templo, e para a Igreja, morada de Deus. Hoje, o lugar do repouso divino não é um edifício, mas a comunidade reunida e cada coração que vive na graça. A arca, sinal da antiga aliança, prefigura a Eucaristia, centro do culto cristão, onde Deus se faz presente de modo real. Quando cantamos "Subi, Senhor, para o lugar de vosso pouso", pedimos que Ele habite em nós e na Assembleia, especialmente na celebração da missa. Esse salmo nos recorda que a adoração não se limita a um espaço físico. Somos chamados a acolher Deus na vida e a participar da Eucaristia com fé e amor. A Igreja e cada cristão são o lugar onde Deus deseja repousar. Viver essa realidade é revestir-se de justiça e alegria, como pede o salmista, tornando nossa vida um verdadeiro templo para o Senhor. O Evangelho de Marcos descreve a chegada de Jesus e seus discípulos à região de Genezaré, onde imediatamente é reconhecido pelo povo. A Palestina estava sob domínio romano, com forte opressão e cobrança de tributos, o que gerava expectativa por um Messias libertador. Havia grande desigualdade, os pobres e doentes eram marginalizados, sem acesso a cuidados, e a doença era vista como sinal de pecado ou castigo divino.
A mentalidade era marcada por tradições judaicas e pela esperança messiânica, que aguardava sinais de salvação. O povo vivia uma fé centrada na lei e no templo, mas também carregava um profundo desejo de experimentar a proximidade de Deus. Nesse cenário, Jesus aparece como aquele que não apenas anuncia o reino, mas o torna presente por meio da cura e da compaixão. O gesto das pessoas que correm para levar os doentes e pedem para tocar ao menos a barra da veste de Jesus revela uma fé simples e profunda. Elas reconhecem que nele há poder e vida, e que basta um contato para receber a graça. Essa atitude mostra que o reino de Deus não é uma ideia abstrata, mas uma realidade que transforma vidas concretas. Jesus não faz distinção entre cidades, povoados ou campos. Onde há necessidade, ele se aproxima, acolhe e cura. Sua presença é inclusiva e misericordiosa, rompendo barreiras sociais e religiosas. Na liturgia cristã, esse evangelho nos convida a ver em Jesus a fonte de cura e salvação. Hoje não precisamos correr pelas praças para tocar sua veste, pois ele se faz presente de modo real na Eucaristia. Cada missa é encontro com Cristo vivo, que continua a nos restaurar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Assim como aqueles doentes buscavam Jesus com confiança, somos chamados a aproximar-nos dele com fé, especialmente nos sacramentos, onde sua graça nos alcança. A barra da veste que cura é sinal da proximidade divina. Na liturgia, essa proximidade se realiza plenamente quando recebemos o corpo e o sangue do Senhor. Esse texto nos desafia a levar nossas feridas e necessidades a Cristo, acreditando que Ele pode nos transformar. Também nos convida a ser como aquelas pessoas que conduziam os doentes, instrumentos que aproximam outros de Jesus. A igreja é chamada a ser espaço de acolhida e cura, onde todos possam experimentar a misericórdia divina. Participar da Eucaristia é deixar-se tocar por Cristo e permitir que sua graça nos revigore, para que sejamos sinais do reino no mundo. Oremos, Senhor Deus, que habitaste no templo construído por Salomão e encheste de glória aquele lugar santo, vem também habitar em nosso coração e em nossa comunidade. Como salmista nós te suplicamos, subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso, pois desejamos ser tua morada viva, revestidos de justiça e alegria. Jesus, que percorreste cidades e povoados curando os enfermos e acolhendo os necessitados, toca também nossas feridas e renova nossa esperança. Que, alimentados pela tua presença na Eucaristia, sejamos instrumentos de paz e misericórdia, levando outros a ti. Permanece conosco, Senhor, e faz de nossa vida um verdadeiro templo para a tua glória. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Continuamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.